E aí, beleza? Imagina só, você é convidado para um jantar, só que o prato principal é sua própria perna. Em Hannibal, série de 2014, segunda temporada, o Dr. Lecter ainda continua manipulando o FBI pelos seus crimes que surgem das formas mais bizarras possíveis, onde usa parte de suas vítimas em pratos elegantes e suculentos e agora está devorando pessoas próximas e dando a elas suas próprias partes do corpo, para mostrar que não será fácil pegá-lo, pois é um psicopata inteligente, canibal e assassino. Sua perna não te servia mais. Este é um uso bem mais útil do seu membro. Meus cumprimentos ao chefe. Rio Grant, considerado um dos melhores detetives do FBI, começou a investigar uma série de assassinatos bizarros e, dentre eles, um dos psicopatas retirava suas partes para fazer pratos elegantes e muito saborosos, que se mostrou um psicopata de extrema inteligência, enganando e manipulando cada passo do FBI, que apesar de Will ter um dom e ao mesmo tempo uma maldição, olhava um crime pela visão do assassino e assim facilmente o encontrava, mas dessa vez enxergava uma sombra, um ser que era difícil compreensão e nunca sabia quem era este canibal assassino. E nós, telespectadores, sabemos muito bem que era o Dr. Hannibal Lecter, um psiquiatra renomado e também cuidava de Will, que além de ser rico, era ótimo cozinheiro, até fazia banquetes para várias pessoas usando carne humana em seus pratos. Mas Will começou a achar padrões e pouco a pouco pistas que levaram até Hannibal, que por sua vez, apesar de ser seu amigo, não teve outra alternativa. Manipulou o FBI e a cabeça de Will e fez ele confessar pelos crimes. E por esse motivo, o agente Jack Crawford, chefe do FBI, indiciou Will como canibal assassino, o enviando para o manicômio estadual de Baltimore, preso por crimes que ele nunca cometeu. Mas Will sabe quem é Hannibal e o seu objetivo agora é desmascarar este psicopata assassino. Olá, Will. Olá, Dr. Lecter. O único problema para Will é que Hannibal sabia todos os passos do FBI e nenhuma prova foi encontrada contra ele. Serviu como testemunha para a prisão de Will. E ainda Jack Crawford o colocou para ajudar a achar outros assassinos, fazendo o mesmo trabalho que Will. Só que, claro, em sua visão mais aprimorada de um psicopata, tinha mais vontade de achar ele sozinho do que ajudar o FBI. E a agente Beverly Cartz, percebendo que Hannibal não era igual Will, para achar os assassinos pediu ajuda para ele no manicômio. E gênio como era da dedução, já sabia que o psicopata estava pintando um quadro com suas vítimas, que cada pessoa era uma palheta de cores. E realmente estava certo, eram vários corpos grudados em um silo abandonado, simbolizando um olho humano, uma visão artística e doentia de um assassino. Loucura. E mesmo preso no manicômio estadual, Hannibal continuava a manipular Will. Mesmo estando na condição que estava, o problema é que Will tinha encefalite, uma inflamação no cérebro que fazia ter alucinações. E por esse motivo, começou a lembrar o que o Hannibal fazia com ele, quando tinha seus ataques e convulsões. E agora, a única forma para desmascarar Hannibal era tentar manipulá-lo. Só que sabia que seria uma tarefa muito difícil, pois Hannibal Lecter era extremamente inteligente. Então começou a dar pistas para Hannibal sobre os assassinatos que o FBI não conseguia achar sozinho. E agora dava pistas tanto para o FBI quanto para Hannibal. E foi isso que ele fez, foi até o tal silo abandonado e lá de cima o encontrou, tanto as vítimas quanto o assassino, o fazendo desaparecer para não ser encontrado pelo FBI. E na verdade Hannibal matou o assassino e colocou
enterrou seu corpo junto com sua própria arte, mas retirou uma de suas pernas e, como vimos na primeira temporada, fez a perna dele um de seus pratos deliciosos. E esse prato se chamava chambrão de vitela ao vinho, que eu sei que é errado, mas parecia muito delicioso. Mas dessa vez Hannibal jantou sozinho. Eu, com uma simples olhada na foto, já sabia que Hannibal tinha matado o assassino e colocado no meio dos corpos, pois era o único que não fazia sentido com a arte do assassino. Claro, não disse isso ao FBI, pois ninguém iria acreditar nele. Ainda pior, queriam condená-lo e sentenciá-lo à pena de morte se ele não confessasse que era o canibal assassino. Mas a terapeuta de Hannibal acreditava nele e sabia que estava correndo risco de vida. Eu disse para ele que ele não estava louco e acreditava na sua história, mas precisava assumir, pois senão seu paciente a mataria. Bom, o julgamento começou e Jack Crawford ainda era amigo de Will. Livrou ele de uma condenação rápida, por enquanto, arriscando seu emprego, onde ele disse que forçou Will ao extremo e isso poderia ter complicado sua cabeça. Claro que outros depoimentos estavam deixando o julgamento mais complicado ainda, e para deixar as coisas mais interessantes, alguém mandou uma orelha para o julgamento, provando que talvez existisse outro assassino que eu admirava, ou talvez o Will nunca fosse um assassino. E essa orelha era do policial Andrew Sykers, que ao chegarem na casa dele era uma armadilha explosiva, onde toda a casa era uma bomba relógio. E lá estava ele, empalado em chifres de veado, com a boca cortada, que agora começaram a entender que talvez o Will estivesse certo. Will conseguiu até um bom advogado, Leon Browser, que queria mudar os rumos do julgamento, já que um assassino apareceu fazendo as mesmas coisas que estavam acusando Will. E era o depoimento de Hannibal, que até concordou colocando fogo no julgamento, pois disse no tribunal sobre o outro assassinato que estava ocorrendo enquanto Will estava em julgamento. E esse tipo de declaração em um julgamento se chama oitiva, quando há um boato ou informação pouco confiável apenas para deixar o júri confuso, ainda dando uma de amigão para Will, dizendo que não o culpava por nada e muito menos por ficar o acusando. Bom, o juiz não estava confuso e declarou que essa defesa era inadmissível e esse testemunho seria retirado do processo. Então, já que o juiz não iria ajudar, no dia seguinte foi encontrado morto bem no meio do tribunal. Nossa Senhora! Claro, mais uma vez, um crime onde o assassino não deixou qualquer prova ou pista. Mas isso ajudaria o Will, que passaria por um novo julgamento. Só que antes precisava passar por alguns testes no manicômio para recuperar sua memória, que possivelmente foi apagada. E o Dr. Frederick Chayton acabou descobrindo que Hannibal induzia as convulsões, já que o Will tinha encefalite, zoando a cabeça do paciente em toda a sessão que tinham. E dessa vez, as sessões que fez com Will conseguiu lembrar de um momento que ele teve uma convulsão e Hannibal o manipulou para esconder um tal de Gideon, outro psicopata que imitava Hannibal. E a mente de Will agora sabia detalhes para incriminar Hannibal. O problema era provar, mas junto com a agente Beverly Katz, sabia as respostas para as partes que Hannibal tirava das suas vítimas. Se o Hannibal é o estripador, o que ele tá fazendo com os troféus? Ele está comendo. Que nojo. Beverly era excelente agente e queria uma prova sobre isso. Claro, foi até a casa de Hannibal quando ele não estava, mesmo Will pedindo para ela ficar longe dele. E descobriu toda a verdade sobre Hannibal Lecter, como partes de fígados e rins humanos em sua geladeira e no porão onde ele colocava as pessoas penduradas como carne de porco. Mas errou em uma coisa: achar que a casa estava vazia, e foi surpreendida por Hannibal, que para mim foi triste, ainda mais que eu gostava desta personagem. Mas ele não teve pena de Beverly Katz, a levou ao antigo observatório da cidade, onde Jack já tinha perdido uma colega de trabalho, e lá ele a encontrou em várias partes como se fosse uma exposição, para deixar Jack Crawford ainda mais
triste por ser culpado de perder mais uma agente do FBI. Caraca. Só que agora sabia que o único que poderia encontrá-lo era o Will. Então o levou com camisa de força e focinheira para ver o corpo de Beverly. Mas Jack tirou tudo aquilo e sabia que o Will não era tão perigoso assim. Mas queria respostas rápidas sobre este assassino. E soube que ela foi morta por Hannibal, que a estrangulou e congelou seu corpo. Logo em seguida, para poder fatiar e deixar ela daquele jeito como um troféu. Mas se ele falasse isso para Jack, sabia que ele não iria acreditar. Então, falou para Jack que era o estripador de Chesapeake. E como ela o encontrou, Jack seria o próximo a encontrá-lo também. Que essa segunda temporada se tornou mais psicológica do que violenta, já que Jack não sabia em quem confiar. Mas como é de praxe e clássico dessa série, Hannibal iria retirar alguma parte dela e arrancou um de seus rins para fazer carne moída, com muito cheiro verde naquela noite em um dos seus pratos elegantes para o jantar, que ultimamente não está convidando ninguém. E olha, foi bobeira de Beverly. Uma mensagem dizendo que estava na casa do Hannibal já salvava sua vida, ao invés de virar uma refeição noturna para Hannibal. Fome. Bom, nessa terceira parte tivemos a volta de Gideon, que misteriosamente não morreu com o tiro que Will deu nele. Estava de volta ao manicômio e isso poderia ser um problema para Hannibal, já que ambos sabiam um do outro. Mas Abel Gideon estava manipulando Frederick, o diretor do manicômio, dizendo na entrevista com Hannibal que nunca tinha o visto. E era um prazer conhecê-lo, visto que Frederick estava ouvindo a conversa. E começou um jogo de manipulação entre os dois, com o objetivo de saber se o Will tinha contado alguma coisa para ele. E por enquanto nada foi revelado, mas o Will encontrou seu admirador, o enfermeiro Brown do manicômio, que tinha matado o policial só porque admirava o Will, por ele ser um assassino e se esconder na saia do FBI. Só que a morte do juiz não foi ele. E já que eram amigos, Will agora pediu até um favor para ele. Quero que você mate o Hannibal Lecter. E tá aí uma reviravolta maneira na série, pois este Sr. Brown apagou o Hannibal enquanto estava nadando em um clube, fazendo Hannibal de refém, e agora não estava em uma posição muito favorável, quase sendo enforcado por um enfermeiro maníaco, que cortou seus pulsos, fazendo perder muito sangue. Mas antes que desmaiasse, iria tirar informações de Hannibal, sabendo que ele era todos os assassinos que procurava, tanto o canibal assassino quanto o estripador de Chesapeake, e também tinha matado o juiz. Mas Hannibal era inteligente, deixava um celular que fosse facilmente rastreado pelo FBI para usar para forjar algum crime, e desta vez este celular o ajudou. Salvou sua vida, pois em poucos minutos Jack Crawford chegou a tempo no clube e atirou no enfermeiro, salvando Hannibal de ser enforcado. Aguenta, Freddy. Chame uma ambulância. Que apesar disso, Jack ainda não via Hannibal como um cara perigoso, mesmo Will dizendo que Hannibal era o estripador. E Will sabia que nada que ele dissesse iria convencer Jack que Hannibal era quem estavam procurando, fazendo até uma pergunta para Jack, quem Hannibal precisava matar para que ele abrisse os olhos. Bom, dias depois, ele matou um vereador, o colocando em uma árvore, arrancando seu coração. E quem estava o ajudando no jantar e demonstrando interesse por ele era Lana Brum, que provavelmente era uma pessoa que estava correndo perigo também. Mas estava difícil convencer Jack. Nada nem ninguém conseguia colocar isso em sua cabeça. Nem mesmo Frederick, revelando as conversas de Gideon para ele, onde mostrava claramente que Hannibal era um suspeito, que até disse a Jack que faria outro banquete com receitas de coração de porco, que sabemos muito bem que tipo de porco é esse. Woods e Filhos, Harold e Nedton.
Suprimentos médicos, Denise. Você é louco? Jack até foi falar com Gideon para ver se essa história era verídica. Claro, desmentiu na frente de Frederick, fazendo o diretor do manicômio parecer um idiota e mentiroso. E ainda dizendo que Will era mais perigoso que ele imaginava. Mas o que ele não imaginava é o que iria acontecer com ele naquela tarde, onde levou uma berra surra dos guardas do manicômio, a pedido de alguém que quebrasse ele para ele calar a boca. E no banquete do Hannibal aquela noite, Jack começou a desconfiar um pouquinho, pois Frederick não saía de sua cabeça e queria levar alguma daqueles pratos para casa, deixando Hannibal muito preocupado, pois sabia que Jack iria levar aquilo para análise, que realmente foi o que ele fez, e agora teria que bolar uma boa estratégia para se livrar de Jack. Mas tinha tudo planejado. Primeiro, dormiu naquela noite com Alana Brum para ter um álibi, pois foi até o hospital fazer uma visita para Gideon, sabendo que ele estaria lá por ter sido quebrado pelos guardas que ele contratou. E nessa visita, deixou um dos guardas estripados para botar a culpa em Gideon, que tinha matado o guarda e fugido, chegando a tempo que Alana não desconfiasse de nada. E Jack foi até a casa de Hannibal naquela manhã, perguntando se ele tinha ficado a noite toda em casa. E Alana Brum foi sua prova, dizendo que passou a noite junto com Hannibal. E finalmente chegamos ao término dessa terceira parte e o prato mais aguardado desse vídeo, onde Hannibal estava preparando pernil recheado envolto de fatias de bacon, enrolado em uma couve-manteiga que dá folhas gigantescas. Claro, assado na argila com toque especial do tempero do chefe. Parecia muito bom e o convidado da noite era Gideon. Queria provar um dos pratos mais suculentos da série. Só que ele não sabia que estava provando a própria perna, fazendo dele mesmo sua última ceia. Meus cumprimentos ao chefe. Apesar dessa série maravilhosa ter sido cancelada, ainda nos deu episódios interessantes nessa segunda temporada. Claro, um pouco lentos e difícil de entender porque Jack ainda não desconfiou de Hannibal. Mas para próximas semanas teremos mais dessa série maravilhosa aqui no canal. E eu vou dar um pequeno spoiler da segunda parte. Os pratos que Jack levou para análise eram carnes de boi e porco, das mais caras possíveis. Então, se Jack quisesse descobrir, teria que ter levado amostras dos pratos antes, porque agora Hannibal vai esconder cada vestígio possível. Mas lembre-se, é apenas uma teoria. Bom, galera, este foi o Solucionando Filmes. Até o próximo vídeo. Valeu, é nóis. Fui!